para convidar os colegas vereadores, convidar todas as pessoas que estão aqui hoje, convidar as pessoas que estão nos assistindo aqui de Petrolina, do Vale do São Francisco, de Pernambuco, do Brasil. Hoje o programa Linha Direta vai trazer na sua primeira edição o caso de Beatriz. E como é de conhecimento de todos aqui, é o caso de minha vida, né? O caso de luta em busca de justiça por Beatriz. Muitos pensam que está parado, que acabou, e quando na verdade não. A gente está vivendo um outro momento, que é o tempo processual, né? A gente saiu da fase administrativa, que foi a fase de inquérito, que só se encerrou por conta da nossa luta, pós a caminhada, por insistir que o governo de Pernambuco fizesse os investimentos necessários para que a gente chegasse à autoria. E foi muito simples. Não era difícil, como eles diziam. O caso de Beatriz é difícil solucionar. Nunca foi. O que houve foi obstrução. Obstrução na investigação. Pessoas que tentaram desviar a verdadeira motivação daquele crime bárbaro e cruel contra a vida de minha filha, contra a vida de Beatriz, uma criança de 7 anos de idade, inocente, que se beneficiaram financeiramente para atrapalhar a investigação, para não se chegar à autoria do crime. E por quê? Muitas pessoas perguntam, mas por quê? Quem faria isso? Quem seria prejudicado? E quem seria prejudicado? Além da culpa da autoria, quem mais seria prejudicado? O colégio, porque ali é uma empresa com o objetivo de arrecadar recursos financeiros. Mas de que forma? Por quê? As pessoas sempre perguntam, mas por que o colégio faria isso? Simples. Muito simples. Existem 2 tipos de responsabilidade para essas empresas. Responsabilidade civil e responsabilidade social. Civil é aquela que a gente cobra judicialmente. E social é a opinião popular. E por isso ela não queria confirmar ali a sua negligência, a falta de segurança para aquelas pessoas que estavam naquele ambiente, que era da sua responsabilidade. E todos nós confiamos a ela as nossas vidas, a nossa integridade física. E não foi resguardado. Aí mostra o quanto existe, sim, pessoas cruéis, sim, que são capazes, sim, de lucrar, de tornar ainda mais sofrido, de tornar ainda mais difícil a vida de outras pessoas, que é da família. Hoje no Brasil, pouco mais de 35% dos casos de homicídio são solucionados. E digo mais, esses que são solucionados são aqueles que por si só já se resolveram, que é o crime de feminicídio, que todo mundo sabe que é o ex-companheiro, né? Que é aquele crime por conta do crime organizado, o tráfico de drogas, é aquela rixa pessoal com o vizinho. Mas quase 70% dos crimes contra a vida no Brasil não são solucionados. E o que impulsiona isso? O que impulsiona o crime? É a falta da punidade. É isso que impulsiona. Porque as pessoas cometem crime porque sabem que não serão punidas. Mas nós, a família, nós não cansamos. O Vale do São Francisco não cansou. E manteve viva essa luta em busca de Beatriz. Era justo que Beatriz tivesse um inquérito justo. E agora ela merece, sim, um processo justo. E aí eu repudio veementemente o Poder Judiciário de Pernambuco, pela lentidão, pela morosidade. São 2 anos que esse processo vem se arrastando no Tribunal de Pernambuco. Isso é uma falta de vergonha. Nada justifica. Nada justifica. E muitas das famílias são avisadas do júri ou de uma audiência através das redes sociais, através da imprensa. Porque eles não têm a humanidade de comunicar à família que tal dia, tal hora, vai acontecer o júri ou vai acontecer uma audiência. A gente precisa mudar esse regime. Isso é um regime autoritário. A gente sabe, sim, que quem ocupa muitas vezes desses espaços são pessoas que são privilegiadas, sim. Mas isso não pode continuar. A nossa luta por Beatriz é uma luta por todas as Beatrizes de Pernambuco. Para dizer
a essas instituições que não é assim, que nós não vamos mais aceitar. Precisamos de investimento, se for o caso, porque se for a falta de investimento, que o Poder Judiciário se pronuncie. Porque quando eu ia cobrar da Polícia Civil que realizasse tal perícia, ele dizia, a gente não tem recurso. E por que o delegado não ia na imprensa dizer que faltava tal recurso? Mas nós não nos cansamos. E ultrapassamos fronteiras em busca de justiça por minha filha. E conseguimos chegar à autoria através de um exame de DNA. Um material genético que estava, desde o dia do crime, na hora do crime, na arma do crime. Que deveria ir para um banco de dados de DNA, que já é lei no nosso país. Nós temos um banco de dados de DNA, que ali todas a identidade genética de criminosos que foram condenados por crimes hediondos, sexuais, processos tramitados e julgados, constam lá, nesse banco de dados. E esse mesmo assassino de Beatriz, que tirou a vida de Beatriz em dia 10 de dezembro de 2015, em 2016, estuprou uma menina de 8 anos de idade. E por isso ele está preso hoje. Ele foi preso em flagrante na cidade de Trindade, porque logo depois que surgiu as imagens aqui em Petrolina, que foi em dezembro de 2016, ele fugiu para Trindade, para se esconder na casa do seu pai. Ele estuprou uma criança lá de 8 anos de idade. Aí ele foi preso, está preso hoje por isso, e por uma preventiva em relação à autoria também do crime de Beatriz. Mas, infelizmente, o júri ainda não foi marcado por conta da lentidão do Poder Judiciário. Aí, quando ele foi condenado, o processo tramitou e julgou, foi para o banco. E aí a nossa luta para que aquele material genético que estava ali, na arma do crime, fosse para esse banco de dados. Porque, em 2019, uma empresa lá dos Estados Unidos, que treina policiais da Academia Nacional dos Estados Unidos, que já prestou serviços para a Polícia Federal aqui no Brasil e para vários outros estados, na Polícia Civil de São Paulo, Rio, Aracaju, Pernambuco, Bahia, oferecendo ajuda ao governo de Pernambuco, e ele se recusou a receber essa ajuda, lá em 2019. Eles me prepararam, eles me treinaram, para que eu compreendesse, pudesse separar ali sentimentos e a razão. E a razão, ela vem através da técnica. E foi a partir daí que a gente colocou esforços para se chegar à autoria. Eu rodei esse país atrás de um suspeito, quando eu recebi uma ligação de uma pessoa lá do canto do Buriti, no Piauí. Eu não media esforços e sem trabalhar, porque eu estava ali sem trabalhar, sem nenhum recurso financeiro. Eu me deslocava até aquela cidade, fazia a investigação, identificava a pessoa, levava até a delegacia e o Estado de Pernambuco não se mobilizava para fazer o seu papel. Eu tinha que novamente ameaçar, buscar a mídia para poder forçar o governo, Paulo Câmara, a se movimentar e colocar recursos. Não foi só uma vez, não. Foram várias vezes, foram mais de 100 comparações genéticas. Mais de 100 comparações, mas que poderia ter sido solucionado em 2017, simplesmente através de um confronto. Se eles tivessem pegado aquele material genético da arma do crime e colocado no banco, lá em 2017, tinha pegado o assassino de Beatriz, tinha reduzido o nosso sofrimento. Isso só aconteceu porque pessoas me ajudaram, reforçaram a ideia de que aquele material genético nunca foi comparado no banco de dados. E a minha caminhada de Petrolina até Recife foi para isso. Foi para forçar o governador a pegar aquele material genético e botar nesse banco de dados. E eu disse a ele lá, se você não fizer, eu vou lhe denunciar na Corte Interamericana, porque eu sei que esse material nunca foi para o banco. Eu tenho que comprovar que esse material nunca foi para o banco. Gente, 3 dias depois da caminhada, o assassino foi identificado. Então, isso, o que é que falta nas pessoas? Falta amor, falta empatia.
É isso que está faltando na humanidade. Mas um servidor público, um governador, um prefeito, um vereador, um deputado, ele está ali como obrigação para atender às necessidades da população. E só depois daquele movimento que a gente mobilizou não só Pernambuco, mas o Brasil, o mundo, foi que eles fizeram os investimentos necessários com base na nossa orientação trazida pela Citigroup, que o caso foi solucionado. E aí outras provas foram aparecendo, outras evidências e testemunhas, e só depois disso foi que o inquérito foi concluído, em meados de maio de 2022. E até hoje, o processo vem a passos de tartaruga para se concluir, para que a gente possa botar um ponto final e viver um novo ciclo, viver em paz, mas não só a nossa família, mas o Vale do São Francisco e muitas outras famílias que sofrem pela perca através da violência. A nossa luta é para que outras Beatrizes não sejam assassinadas, porque a partir do momento que esse Marcelo da Silva for condenado, os pedófilos vão ter certeza que existem métodos eficientes para se chegar à autoria e à condenação. E aí eles vão pensar 2 vezes antes de cometer um crime contra a vida de uma criança. Este mandato é para fortalecer, é para promover a voz de muitas famílias, não só aqui em Petrolina, no Vale do São Francisco, mas em Pernambuco, em nosso país. E aí eu conto com a colaboração, o apoio de todos os senhores e senhoras que assistam, que compartilhem nas redes sociais, que marquem o Tribunal de Justiça de Pernambuco para que acelere, né, para que o júri aconteça e o assassino seja condenado. E amanhã também eu estarei no encontro com Patrícia Poeta, relatando sobre tudo o que a gente vivenciou nesses anos em busca de justiça por Beatriz, tudo o que a gente passou durante o inquérito e o que a gente está passando ainda durante o processo. E eu finalizo minha fala dizendo que o que impulsiona a violência, a criminalidade, é a impunidade. Obrigada, senhor presidente. Obrigada a todos que estão aqui nessa casa.